Sobre a pergunta de hoje. A gente vai então responder a pergunta que hoje temos para responder. Vamos aqui? Então, a pergunta de hoje, veja só, a pergunta de hoje é a seguinte: pecados não condenam ao inferno? Tá? Então a pessoa vai para o inferno não é por causa de pecados? Então vamos analisar. Vamos conversar um pouquinho sobre isto. Primeiro, segundo Jesus, somente um pecado é imperdoável. Um só. Somente um é que condena uma pessoa ao inferno. E ele diz qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, a rejeição do convencimento que o Espírito faz na vida e no coração de toda pessoa sobre a face da terra. Rejeitar isso é o mesmo que desmentir o Espírito. É dizer que não acredita no conteúdo de sua ação e na urgência que ele alerta. Tá bom? Então esse é o pecado imperdoável. Vamos ver mais. O Espírito tem a função, o Espírito Santo tem a função primordial na graça de Deus de convencer todo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, deixar todo ser humano convencido que é um pecador, que age e vive contra a vontade de Deus, que é um desobediente diante do Senhor e que, por isto, está condenado ao inferno, à distância total do Senhor Deus por toda a eternidade. Essa é a função do Espírito de Deus. Terceiro, todo ser humano, em qualquer parte do mundo, em qualquer época da história humana, em qualquer circunstância, sabe bem interiormente que é pecador. Todo ser humano sabe disso, que é um pecador, que é desagradável à divindade. Foi este sentimento e certeza que levou à existência de religiões, à busca de acertos com a divindade diante desta certeza que cada coração tinha. O Espírito Santo tem cumprido bem este papel a ele confiado pela graça de Deus. Então, todo mundo está convencido dessa situação. Todo ser humano que, sendo convencido pelo Espírito, não se devota a buscar consertos nesta situação, está rejeitando tal convencimento. E isto, na justiça de Deus, é o mesmo que desmentir o Espírito. É rejeitar tal convencimento. Este é, pois, o pecado imperdoável, isto é, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em qualquer época, tá? No Antigo, antes de Cristo, depois de Cristo, todos que rejeitam ou que não dão atenção a esse convencimento está desmentindo o Espírito Santo. 5. Todos os outros pecados são perdoáveis. Mesmo aqueles que nós, em nossas limitações e preconceitos, em nossas intolerâncias e arrogâncias, em nossas religiosidades e egocentrismos, achamos que Deus não perdoa nos outros. Nos outros. Podemos incluir estes pecados em geral naquele pedido de perdão que Jesus mencionou na cruz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Perdoa-lhes porque são vítimas do domínio do pecado sobre eles. Podemos incluir também no que João disse na primeira carta 2, capítulo 2, versículo 2. Ele, falando de Jesus, substituiu todos os nossos pecados na cruz e os de todo o mundo. Está lá no texto. Tá bom? Então, os pecados são perdoáveis. E Jesus pediu perdão por eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São vítimas. Porém, aí é o sexto, né? Porém, o pecado da rejeição, este é o único imperdoável. Ser indiferente ao convencimento do Espírito, isso é imperdoável. Saber e ter certeza que é antagônico a Deus e não ter interesse em mudar essa situação é o único pecado imperdoável. Só esse é que condena qualquer pessoa ao inferno eterno. Só esse pecado. Olha aqui, ninguém vai para o inferno porque matou ou roubou, porque mentiu ou deu falso testemunho. Ninguém vai para o inferno porque julgou e condenou outras pessoas, porque tem sido um mau religioso, porque é joio no meio do trigo, porque não ama outras pessoas ou porque é um mau filho ou marido. Ninguém vai para o inferno por qualquer pecado que cometeu ou mesmo por não ter se arrependido de qualquer pecado. Ninguém, qualquer pessoa que for para o inferno é somente por ter rejeitado o convencimento do Espírito, por não ter se submetido a esse tal convencimento. Quando a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus os tímidos, os roubadores, os adúlteros, os homicidas, mentirosos, infiéis, idólatras, efeminados, avarentos, bêbados, maldizentes e todos os demais pecadores que de uma forma ou outra inclui todos nós. Todos nós estamos incluídos nessa lista. Todos nós, de uma maneira ou outra. Quando a Bíblia diz que esses não herdarão o reino dos céus, cadê? Não está afirmando que serão condenados por causa destes comportamentos ou atitudes, mas confirmando que todos somos pecadores e quem disser que não comete pecado é mentiroso e faz Deus de mentiroso, como diz a Bíblia. E, por fim, está afirmando também que só serão condenados ao inferno os que rejeitarem o convencimento do Espírito. 9. Porque só esse pecado não é perdoado, o pecado da rejeição. Porque só ele é que leva pessoas ao inferno. Por que só ele leva pessoas ao inferno? Pelo seguinte, quando de verdade aceitamos este convencimento do Espírito, buscamos como consertar esta situação que estará nos incomodando, pois somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nossa situação de pecado é principalmente contra nós mesmos, nos fazendo incoerentes com o que realmente somos. Somos imagem e semelhança de Deus, então quando essa situação de estar contra Deus, é estar contra nós mesmos. Pelo plano da graça de Deus, quando é percebido pelo Espírito
que nós aceitamos o seu convencimento, quando o Espírito percebe isso, que queremos mudança, é como uma autorização que estamos dando para ele entrar em nossa vida, em nosso coração, e a partir daí operar o arrependimento, operar a conversão, o perdão de Jesus, a regeneração, a fé e as garantias dele de que estamos sendo aceitos por Deus, apesar de ainda sermos pecadores. Por isso, é fundamental que todo ser humano se submeta a este convencimento do Espírito. Por tudo isto, é que nenhum pecado condena as pessoas ao inferno. Nenhum pecado. Somente um pecado: a rejeição deste convencimento do Espírito de Deus em toda pessoa. Tá bom? Então, não são os pecados que vão levar as pessoas para o inferno. Quem vai condenar, quem já está condenando as pessoas ao inferno, é exatamente um único pecado: o rejeitar o convencimento do Espírito Santo na sua vida. Ok? Então, essa é a nossa resposta para esta questão tão importante, porque a gente tem julgado tantas pessoas pelo comportamento delas, né? Pelo que elas fazem, pelo que elas não fazem, e nada disso é o motivo para elas serem condenadas, porque muitas vezes até o que nós cometemos, muitas vezes não, o que nós cometemos de pecado é tão grave diante de Deus quanto qualquer outro pecado que eles cometam. Na hora que eu condeno eles, eu estou condenando a mim também. Tá bom? Muito bem. A gente vai então para o final